Bom, gente, boa tarde a todas, todos. Que nem no Jesus Hope, boa tarde a todos também, porque eu acho que quem se ofende com a linguagem não binária, acho que é um momento da gente começar a desconstruir algumas coisas hoje. Eu vou apresentar aqui as pessoas que vão compor a mesa. Primeiro, né, aqui essa mesa a gente vai fazer um formato um pouco diferente, porque eu estou na mediação e também vou participar. Bom, meu nome é Lívia Venaglia, eu sou jornalista formada pela Faculdade Casper Libero, eu trabalho com comunicação de investimentos e também sou estudante de teologia da Faculdade Unida de Vitória e diaconisa aqui da Igreja Bethesda. Vamos lá. Ao meu lado esquerdo, como ele gostou de ressaltar agora há pouco, antes da gente começar a falar, está o Dr. Eduardo Mundim. Dr. Eduardo Mundim é médico endocrinologista, formado pela UFMG, trabalhou no Hospital Belo Horizonte, na Clínica de Endocrinologia e Metabologia, entre 1988 e 2021, trabalhou no Hospital Eduardo de Menezes, da FEMIG, no ambulatório de atenção à pessoa travesti e transgênero, desde sua inauguração em novembro de 2017 até janeiro de 2024. Ele é autor dos livros Sou Diabético e Daí?, Transgêneros e a Fé Cristã, já na segunda edição, e Transgêneres, uma introdução ao tema, recentemente publicado. Dr. Mundim também é presbítero da Igreja Presbiteriana da Savassi, da Igreja Presbiteriana Unida de Belo Horizonte. Muito bem-vindo. Obrigado. E à minha direita está o Ian. O Ian é profissional formado em processos gerenciais, é estudante e em transição estratégica para a área de tecnologia, faixa preta de karatê, e eu vou acrescentar um adjetivo que ele não colocou, um excelente baterista nas horas vagas. Bem-vindo. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Gente, primeiro... Tá bom. Bom, gente, caso alguém tenha ali desejo de fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, a gente vai entregar papéis. Aqui, quando a gente começou a conversar sobre a mesa, o Dr. Mundim me perguntou como que a Igreja Bethesda estava em relação à questão das pessoas transgêneras. E eu pontuei para o doutor que a gente está num processo em que aqui, felizmente, o viés ele é da graça de Deus, ele é o viés da aceitação e do amor. Mas estamos também num momento de busca de informação. E um pouco do objetivo dessa mesa é que a gente possa contar as nossas histórias e possa ajudar a informar. Né? A gente escuta muito quando falamos sobre a questão da diversidade. Essa sigla que eu não entendo, que é muito grande, que é muito pequena, que bota um monte de letra e tal, tal, tal. Tanto, realmente, assim, já existe um esforço de simplificar um pouco a sigla para facilitar, que a Bethesda, assim como muitas organizações da sociedade civil, adotou o LGBTI, que é uma sigla que acaba abarcando ali as principais vertentes de diversidade. Quando a gente está falando aqui sobre pessoas transgêneras, nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascer. O que é o gênero atribuído ao nascer? Muito simples. O bebê nasceu, tem tal coisa, é tal coisa, tem tal coisa, é tal coisa. E o gênero, como a gente falou ali durante a mesa da manhã, e a questão da sexualidade também, tem um papel social muito importante, tem uma construção social e uma questão também de biologia também relevante, que acaba impactando, e nós temos uma questão de pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascer, e essas pessoas são chamadas de transgêneros. E aí, você pensa, o LGBTQIAPN+, esse N, ele acaba entrando no T também, né? Que nós temos as pessoas não binárias, são as pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Isso também acontece. Dr. Mundim, tem um ponto que é relevante. Na mesa da manhã, a gente estava falando muito sobre sexualidade. O senhor poderia nos ajudar a entender um pouco qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação afetivo-sexual? Vamos combinar uma coisa? Vamos Tirar o doutor? Combinado. Em primeiro lugar, antes de responder a sua questão, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Sem querer fazer propaganda, Mastercard não tem preço. E
primeira vinda aqui foi muito significativa para a minha carreira enquanto ser humano. Conhecer vocês, estar nesta igreja, na verdade era na outra, no outro edifício, foi extremamente importante para mim. E, enquanto moderador da minha igreja, eu fui incumbido pelo meu pastor de trazer os cumprimentos da Igreja Presbiteriana da Savassi à Igreja Bethesda, de forma oficial, e um cumprimento de toda a nossa comunidade a vocês. A nossa igreja foi formada há pouco tempo, é uma igreja de 55 membros. Ela não se diz inclusiva porque não faz sentido do nosso ponto de vista. Nós preferimos pensar não excludente, ou uma igreja que inclui, sem nenhuma preocupação. Mas, respondendo a sua questão, é muito divertido isso. Eu, enquanto endocrinologista, eu me divirto muito, com um bom sentido, quando eu escuto as pessoas me contarem das suas transições, porque normalmente eu pergunto, e a família, como é que está? Aí a gente escuta os relatos mais interessantes, e nada mais interessante quando fala assim, não, eu sou uma pessoa trans gay. Aí você, realmente seus pais bugaram, deram eu sou do tempo que computador tinha um Winchester, então o disco rígido fundiu, porque não conseguia processar essa coisa. Como é mesmo? Aí não dá, é o fim do mundo. Isso se a gente fizer uma combinação entre identidade de gênero, orientação afetiva e genitália, nós temos, se eu não errei nas contas, 36 combinações possíveis entre essas três. Ou seja, nós temos uma diversidade de possibilidades de existência enorme. Sexo quer dizer genitália. Sexo quer dizer papel na reprodução da espécie. Então, quem tem útero é quem vai fazer papel de incubadeira ou incubadeiro. Tá? Não tem jeito de quem tem útero ser doador de espermatozoide. É impossível até o presente momento. Não há como no desenvolvimento embriológico do ser humano haver essa possibilidade. Sexo é genitália. Ponto. Não há nenhuma possibilidade anatômica, fisiológica, de que uma genitália X obrigue a evolução de uma identidade, de um papel cultural que a gente chama gênero. Então, aqui no Brasil, homem que é homem não anda de mão dada, até prova o contrário, porque não é compatível numa sociedade homofóbica que isso seja feito, só por conta da homofobia. Na Rússia não tem problema nenhum. Nos países árabes, por incrível que pareça, não tem problema nenhum. Eles andam de mão dadas. Os russos se beijam. Aqui não é possível. Isso é cultura. Em algumas culturas, o papel masculino é ir para a caça. E o papel feminino é preparar a caça. Em outras, é o contrário. Uma antropóloga identificou, chama Margaret Mead, se não me engano sobre a pronúncia é essa, na Ásia, numa pequena ilha, 3 povos daquelas ilhas originários que tinham comportamentos de gênero completamente divergentes, uma ao lado da outra. Eu não sei, não me lembro exatamente, mas é tipo, lá as mulheres não andavam de cabelo cor-de-rosa, na outra elas andavam sem cabelo, e os homens eram o inverso, e estava tudo muito bem. Porque gênero, até prova em contrário, definiu que é
uma pessoa masculina e uma pessoa feminina é algo absolutamente arbitrário ao gosto da sociedade que criou. Não há vínculo orgânico ou fisiológico com isso. Não há prova científica disso. E quem disser que tem, vamos examinar, porque nós vamos encontrar tanta exceção a essa prova que ela deixa de ser prova. E orientação afetiva não tem nada a ver com nenhuma das outras duas possibilidades. Orientação afetiva eu não tenho nenhuma dificuldade em me apaixonar por uma pessoa do mesmo gênero que eu. Eu não falei da mesma genitália. Eu falei do mesmo gênero. Isso é orientação afetiva. E são 3 instâncias que não se dependem mutuamente. Elas são construídas e vivenciadas em 36 possibilidades diferentes. Tá? Em resumo, a diferença é essa. Pessoalmente, profissionalmente, eu opto por falar transveste gênero e não transexual, porque o sexual remete à genitália e não é uma questão de genitália, é uma questão de gênero. E aprendi, uma moça chama Ariel Lovegood. Você conhece a Ariel? A Ariel é uma pessoa fantástica. Não queiram discutir com ela sobre gênero, ela vai jantar vocês. Numa boa, com classe. Tá? Ariel me ensinou, ela é uma travesti não binária, foi a 3ª pessoa que eu atendi no ambulatório trans do Eduardo. O mais divertido, Ian, é que quando a gente começou no ambulatório, sabe o que eu sabia sobre pessoas trans? Nada. Eu sabia o que os livros de medicina falavam, um monte de baboseira. Do ponto de vista de identidade do que os livros de medicina não me ensinaram nada. Me ensinaram como ajudar, enquanto profissional da medicina, as pessoas trans, com certeza. E é em cima deles que a gente atua. Mas me dizer quem são as pessoas trans, não. Foi o Ian. Eu estou falando o Ian porque eu o atendi, né? E por acaso nós estamos juntos aqui. Foi a Ariel, e a Ariel foi a 3ª pessoa trans que eu atendi. Vou confessar uma coisa, vocês, por favor, não contem para ninguém. A minha esposa era assistente social do ambulatório trans. Nós estávamos começando, estava aquela empolgação. Ela chega, abre a minha porta, primeiro passava no serviço social, depois ia para endócrino. Ela abriu a porta, se prepara porque você vai atender uma não binária. Eu olhei para ela e perguntei, com licença, pastores, que diabo é isso? E aí chegou Ariel, com uma demanda médica, que eu disse para ela, me desculpe, eu não sei como ajudar você, me dá 2 semanas para eu descobrir e a gente conversa, porque o que você está vindo demandar do ambulatório, eu não tenho como te dar essa resposta agora. 2 semanas depois ela foi, já tinha uma resposta para ela. Mas eu aprendi sobre pessoas transvestigênero e a Ariel me ensinou a usar o termo transvestigênero porque aí a travesti está incluída. E se há uma figura que o movimento LGBTQIAPN+, deve até a morte, são as travestis. Porque foram elas que apanharam da polícia, eram jogadas no chão, com botas pisando em cima delas, algemadas, levadas para a cadeia sobre acusação de vadiagem, prostituição e qualquer outra baboseira significativa que a autoridade achasse que justificasse aquela atitude.
eram elas que apareciam na televisão para serem muitas vezes debochadas pelo Silvio Santos e outros comunicadores, mas é com elas que a gente tem hoje essa possibilidade de estarmos aqui. Então, eu prefiro transveste gênero, porque a Ariel me ensinou isso. Eu não vou discutir com a Ariel. Foi até interessante. O meu primeiro livro, eu só respirei aliviado, Transgêneros e Fé Cristã, quando a Ariel me deu a resposta que o livro estava ok. Um excelente livro, recomendo fortemente. Respirei aliviado. Se passou no crivo da Ariel, as bobagens que eu coloquei, a linguagem não inclusiva que estava a primeira edição do livro, Ariel perdoou e disse que era um livro importante para as pessoas trans. Doutor, então, eu prefiro transveste gênero. Desculpa, falei de imagina. Não, o importante, o senhor colocou um ponto muito crucial, que é o fato de que o senhor, como um homem cis, o senhor foi buscar informação. Eu já fui atendida por médicos que viraram para mim e falaram assim: eu não sei o que fazer, por favor, procure outro consultório. Isso acontece, médico, formado em medicina, a pessoa falou assim: gente, se você... Como assim? Você está se negando a sua função e a sua missão na medicina, que é de se informar e é de atender os pacientes, né, de acordo com as suas demandas. Eu quero aproveitar agora para a gente ouvir um pouco da história do Ian. E quando a gente conversou no começo da semana, eu perguntei para ele, falei assim: Ian, eu posso contar isso para o pessoal ou não? E você quer contar? Eu posso contar essa parte da história? Ele falou: pode. O Ian, este belo rapaz que está aqui, foi líder de mulheres da igreja num passado ali razoavelmente distante. Ian, eu queria que você contasse para a gente, porque, inclusive, foi uma questão para a gente, que eu falei muito sobre a necessidade de a gente ter um homem trans aqui na mesa, que era um olhar diferente e muito importante para a gente ter aqui. Ian, você pode contar para a gente como que foi o teu processo, como que aconteceu esse teu reconhecimento enquanto um homem trans e a tua transição até chegar aqui, um pouco da tua relação com a tua fé? Novamente, eu quero agradecer o convite da pastora, pastor Walter, Lívia, muito obrigado por estar aqui, é uma honra. Que lugar gostoso, que acolhimento, que recepção. Essa parte da minha história é a primeira vez que eu estou contando, assim, de uma forma... Eu perguntei. Sem problemas, tá? Bom, gente, eu nasci num lar cristão, só que da minha casa eu era o único que ia para a igreja. Meus avós, eles eram pastores e minha mãe era a única filha que não era convertida. E nas férias do interior, lá de Minas, eu adorava os dias de domingo, porque era um evento. Todo mundo se arrumava para ir para a igreja, e quando chegava de férias, eu incomodava minha mãe. Eu falava: eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Meus pais não queriam ir para a igreja, eu queria ir para a igreja. E eles me levavam até a porta da igreja no horário do culto, e me buscavam no horário, e ninguém sabia de quem era filho daquela criança ali, né? Estava ali na igreja sozinho. E eu sempre fui uma criança que orava muito pelos meus pais estar na igreja comigo, crescer ali, né? Você está sozinho ali numa igreja de bairro, uma igreja pentecostal, então eu me sentia um pouco sozinho. Aos 12 anos eu me batizei, era a idade mínima, né, para se batizar nas igrejas assim mais tradicionais. E a partir daí, os 12 anos foi um evento, porque começa a entrar a adolescência, e você começa, no caso ali, ser mocinha, né? Então, certas doutrinas da igreja, de como você se comportar, de como você deve se vestir. Então, aos domingos agora, como eu já era batizado, eu tinha que usar saia. Começou a ter aquela separação, e eu sempre já tive certos problemas comportamentais desde a escola. Então, sempre fui o mais moleque. Eu nunca gostei de estar dentro daquela caixinha de menina. Eu nunca me enquadrei nas interações das meninas. Dos meninos eu também não era bem-vindo, porque, né, isso aqui é coisa de menina, isso é coisa de menino, você não pode estar aqui. As meninas me achavam esquisito também demais. E o corpo começou a mudar, e foi aí que eu entendo
a transexualidade, porque não é por gostos de brincadeiras, não é de interação. Eu acho que quando o incômodo começou a surgir, né, no corpo, ali nas mudanças da adolescência, foi quando eu comecei a esconder. Foi quando eu, assim, eu não quero, porque agora eu sou mocinha, agora tem que sentar dessa forma, porque agora tem que comprar sutiã. Gente, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu tive que comprar, porque o uniforme da escola era branco, e eu comprei por minha conta um top. O mais apertado, porque eu não queria que mostrasse nada, e eu já tinha uma cobrança muito grande já dentro de casa por feminilidade, porque agora a mocinha tem que fazer unha, tem que fazer sobrancelha, e aí a minha mãe não gostava do top que eu tinha arrumado para mim para a escola, e ela me apareceu com um sutiã de bojo, rosa, choque, de alça de silicone, ficou traumatizado, ficou na cabeça. E aquela propaganda do primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Meu Deus do céu. Como eu era a única criança ali na igreja, logo eu tive um convite para participar de um grupo de jovens de uma outra igreja, uma igreja neopentecostal. E aí falaram, não, você não precisa usar saia lá. Eu não tinha vínculo familiar na igreja que eu estava, né? Então eu podia frequentar outras igrejas e conhecer essa igreja neopentecostal. Ah, detalhe, quando eu era criança eu tinha minhas curiosidades já, que eu achava que são desejos, na verdade, eu achava, são curiosidades, ok. Quando eu fui para essa outra igreja, eu adorava o grupo de jovens era enorme, era imenso, e eu podia ir de calça, podia ir como eu queria, como eu quisesse. Eu descobri que essas curiosidades, esses desejos que eu tinha, na verdade era tudo do capeta. Que esses desejos eu tinha que me libertar. Então vamos libertar, né? Não é normal isso, não é só curiosidade, isso... E aí começou um grande processo de libertação, e era jejum de Daniel, e era 3 dias de pão e água, era subir monte, descer monte, era a fogueira santa, não sei se podia falar, fogueira santa, não sei quem sabe o que é isso, de onde, mas eu aprendi que eu tinha que me sacrificar, né? Tudo era ali o sacrifício, e quanto mais eu alimentava o meu espírito, mais a minha carne iria, né, ficar fraca. Ótimo, então eu comecei a passar e dedicar totalmente a minha vida para a igreja, 100%. Por ser uma igreja neopentecostal, geralmente tinha culto umas 3, 4 vezes ali por dia, e eu dava a minha vida ali, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. E aí, até que, por tanto ser participativo ali, principalmente com um grupo de jovens, acabei atraindo o olhar de um pastorzinho jovem dessa igreja, que era um pastor líder de jovens, e ele via a minha entrega, né, com os jovens ali e tudo mais, e ele disse, olha, eu acho que deve ter pensado assim, acho que é um checklist legal para somar no meu ministério. E aí, para quem não sabe, eu também sou uma pessoa bissexual, né? Eu acabei me envolvendo com esse pastor, a gente oramos 7 meses, que o pastor líder ele tinha que aprovar o nosso namoro, né? Tinha que ser ali de acordo com a bênção do pastor. Foram 7 meses orando, 3 meses de namoro, mas como ele era pastor, tinha umas regrinhas. Então, lá vai eu ser testado novamente. Existia o curso para ser esposa de pastor. Foi prova. Eu já estava lutando para ser uma pessoa feminina, agora eu tinha que provar mais ainda. E as esposas, geralmente, de pastor, as esposas eram estilo aeromoça, você tinha que andar assim, super alinhado, da cabeça aos pés.
Porém, eu estava fazendo aquilo por amor a Cristo. Eu me dedicava porque eu queria realmente fazer missão, ajudar as outras pessoas. E na minha cabeça, tudo bem, que eu fique feliz o resto da vida. Se é esse o chamado de Deus sobre a minha vida, então eu vou largar tudo, e quanto mais eu me dedicar à obra, mais Deus vai me usar. E eu ficava nesse looping. E aí casamos, começamos a viajar alguns estados, e eu comecei a ficar infeliz, porque o que eu tanto queria, realmente eu estava vivendo, porém eu estava infeliz comigo. Eu estava realizando o sonho de outra pessoa, porque a gente acaba aprendendo como esposa de pastor a servir. Eu servia de manhã, de tarde, de noite. A saúde da igreja dependia ali do pastor, então ele tinha que estar bem, eu tinha que servi-lo, era tudo ele. Pensar no divórcio seria destruir o ministério dele, não seria a esposa, seria ele, o chamado dele. Eu teria que fazer tudo para que ele evoluísse, e tudo isso estava nas minhas costas. Tudo. Após o divórcio, já vou pular um pouquinho, porque senão vai ficar muito longo, não sei. Com o tempo, as coisas que foram acontecendo, eu já queria o divórcio, mas foram coisas que eu via dentro da igreja mesmo, e eu via a pessoa que eu tinha me casado mudar, né, se corromper, mudar o caráter, e coisas que me fizeram repensar muito e acabar entendendo que a pessoa com que eu casei não era a pessoa que eu amava, ou a pessoa que eu tinha uma relação de amizade. Era tipo servo, sabe? Eu servia ele, eu era uma pessoa que eu completava o ministério dele, e a gente juntos eram ali pessoas para ser usadas e levadas onde Deus quisesse, e tudo mais. Não tinha o apoio quando eu quis o divórcio, de jeito nenhum, porque falaram que eu iria destruir o ministério dele caso eu quisesse me divorciar. Não tinha o apoio da minha família. Meus pais, nessa época, eles já eram convertidos, então eles tinham... Olha, para você ver como que é as coisas. Eles tinham muito orgulho de mim. Minha filha é missionária, ela casou com um pastor, e ela... Nossa, era o orgulho da família. E aí, nisso, eu falei com eles, quero me divorciar e tudo mais. Eles, não, você casou para sempre. Luta pelo seu casamento, porque ele vai mudar, porque você está numa fase ainda de adaptação e tudo mais. Nesse momento, você já tinha noção de que você era um homem ou ainda não? Eu sempre neguei muito os desejos, tanto para os desejos que eu tinha com mulheres, né? Sempre foram muito fortes, mas eu sempre, principalmente quando entrei para essa igreja neopentecostal, eu sempre repreendia. Costumam ser duas fases muito grandes de negação, né? Uma fase grande de negação para você aceitar que você é, e uma fase grande de negação para você tomar coragem de ser. São dois momentos muito, muito grandes, né? Que duram muito tempo e acabam te fazendo com que você se perpetre violências, né? Eu sou, mas eu não vou ser. Eu sou, mas isso vai me levar para o inferno. Eu sou, mas eu usava todas as palavras que usavam contra mim mesmo, né? Porque Deus me fez daquela forma, me criou no ventre da minha mãe, por quem sou eu para desfazer a criação de Deus? Quem sou eu para ir lá e falar, não, eu vou fazer do meu jeito? Então, essas perguntas, quando eu já estava sozinho e eu sabia muito bem o que eu queria, me levaram à loucura. Assim, eu surtei. Eu ia para igrejas super pentecostais, porque eu sabia que ali tinha revelação, né? Eu vou para aquela igreja porque falam que revela, e se Deus falar, vai estar tudo certo, eu não vou fazer a transição. Eu tinha isso. Não vou fazer a transição. Deus fala que para mim não fazer, que eu vou entender, já que o Senhor não está falando nada, assim, eu orava, Deus não falava, então eu vou atrás com quem Deus fala.
E eu ia para essas igrejas e nada. Eu ia para as igrejas do Reteté, eu ia subir monte, assim, aleatoriamente. Eu sei, deixa eu subir um monte, vai que Deus toma aqui alguém e fala alguma coisa, e aí... Pelo menos Deus falou comigo, pelo menos Deus... Eu não faço nada, não faço a transição, não faço... Se Deus falar, eu não faço. Não falou. E aí... Pois é. E aí, eu fiz, entendeu? Eu fiz e eu deixei o hormônio lá. No dia que eu fui começar, eu falei assim, Deus, manda qualquer coisa, assim, um sinal do céu, alguém aparecer na rua, alguém me mandar alguma mensagem, qualquer coisa, eu não vou fazer a transição. E eu esperei o dia inteiro, assim, foi passando 10 da manhã, 3 da tarde, 10 da noite, eu acho que eu vou ter que ir na farmácia porque vai fechar. Eu falei, olha, Deus, o Senhor está vendo a responsabilidade, aí eu estou lavando as minhas mãos. E comecei a fazer a transição e na luta, porque até eu não estava em nenhuma igreja inclusiva, não conhecia nenhuma igreja afirmativa na época, eu estava com vários questionamentos, várias dúvidas, eu estava no meu momento de silêncio, assim, sabe? Por que Deus permitiu isso? No nada eu estava casado no altar, com o homem prometido, com a promessa do Senhor, e agora eu estou aqui querendo desfazer, sabe? Eu acho que um grande eixo, porque a gente fica pensando, bom, né, quando a gente fala da letra T, tem algumas diferenças para as outras letras aqui dentro desse contexto, mas tem uma grande similaridade. Acho que toda pessoa LGBT, cristã ou não, mas principalmente cristã, já se fez e fez a Deus muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes a pergunta por quê? Eu acho que a pergunta por quê é uma pergunta, é um eixo muito contínuo da trajetória das pessoas. Deus, por que eu sinto isso? Por que eu sou assim? Por que o Senhor me fez? Por que o Senhor fez com que eu sentisse isso? É para me provar? É para me testar? É para me castigar? Por quê? Por quê? E o que eu faço nesse contexto? E aí, quando a gente fala sobre pessoas trans, a gente entra num ponto que envolve, ou pode envolver, não necessariamente, mas pode envolver uma questão corporal, uma desadequação corporal. Mas por que eu não... Que não faz sentido, se assim, mas por que eu não estou me sentindo adequada no corpo que foi feito? E aí você entende, até o Dr. Mundim falou, a gente teve na conversa que a gente teve essa semana, sobre... A gente fala muito sobre procedimentos e questões de afirmação de gênero, que inclusive esse é um termo legal de se usar, afirmação, ou você usar algum termo relacionado a isso. Por que mas a gente faz... Existe... até uma coisa, assim, quantos procedimentos são feitos em todas as áreas da medicina que alteram questões do corpo do nascimento para que a pessoa viva bem, para que a pessoa viva em abundância, que é uma coisa que a gente remete à nossa fé da vida em abundância. Não é... Você tem muitos procedimentos que são feitos em crianças que, se elas não fizerem esses procedimentos, elas não chegam à fase adulta. Então, quer dizer que a gente não pode fazer uma cirurgia de coração numa criança, porque o coração dela foi feito daquela maneira, e se você alterar a obra de Deus, você vai estar pecando. A gente não... Então, o que a gente faz? A gente deixa o coração da criança com aquela questão, ou a gente vai fazer um procedimento que a medicina permitiu, e eu acredito que a medicina, que os médicos iluminados por Deus, foi permitido para que aquela pessoa viva em abundância. Então, eu acabei... Essa foi uma conclusão que eu tive em resposta de oração. Essa foi uma conclusão que eu tive em resposta de oração. E, no final, a gente entende que... Recentemente, eu estava conversando com um influenciador que é trans, um homem trans, e ele falou que ele era religioso, ele estava recebendo muitos confrontos por isso. E aí a gente estava conversando, e eu falei, olha, Miguel, eu nunca, até viver a minha identidade na plenitude, eu nunca tinha me sentido tão próxima de Deus. A vida em abundância, na sua identidade plena, na sua vida plena, é o mais perto que a gente consegue chegar de Deus.
Quando a gente encara a nossa realidade, a gente vai de encontro a ela, a gente vive a nossa realidade, a gente vive a nossa verdade. Peso, né? Sai um peso, a vida tem uma outra leveza. O fardo fica leve de carregar. Porque Jesus leva a nossa identidade, Jesus traz a nossa identidade, e a gente tem que entender um pouco da humildade de que o porquê muitas vezes não vai ter uma resposta. Eu encontro o meu porquê, a resposta do meu porquê, nas transformações de pessoas e minha transformação. Eu fiz minha transição há 4 anos. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou uma pessoa infinitamente melhor do que eu era. Eu me transformei completamente. Porque eu talvez tenha sido essa maneira que aconteceu para que eu pudesse me transformar e para que eu pudesse transformar o entorno ao meu redor. E aí eu quero fazer aproveitar para fazer um depoimento pessoal. A gente falou sobre como a igreja pode ser negativa, mas eu acho importante a gente falar sobre como a igreja e como Jesus é uma mensagem de libertação e de transformação positiva. Eu, assim, costumo chocar um pouco as pessoas quando eu conto que eu me converti ao evangelho depois da minha transição de gênero. Não foi antes. A minha história não foi uma pessoa que cresceu num lar cristão e teve todas essas questões. Pelo contrário, eu tinha todos os motivos para não ser uma pessoa cristã, vindo da bolha progressista, de imprensa, aquela coisa toda. Mas quando eu vivi o meu processo de transição de gênero, foi tão difícil. Os primeiros meses foram tão difíceis, porque é aquele misto da euforia de você viver quem você é, com a sociedade fazendo um esforço contrário muito intenso. E, principalmente, quando você está fazendo uma transição para uma identidade feminina, você sai do Olimpo da sociedade, que é o homem cis, branco, hétero, e você vai para o choque. Você vai para o choque, você vai para o confronto, e você passa a ser um outdoor humano que é confrontado o dia inteiro. E aí, naquele momento, eu só estou aqui hoje porque eu tive um encontro com Jesus, que me salvou e me resgatou, e me impediu, e me deu coragem e força para continuar a minha vida. E, felizmente, a gente está avançando. A gente falou muito, né, a pastora Jerusa comentou ali na última resposta sobre o quanto a gente tem de dificuldades no horizonte. A gente tem dificuldades no horizonte, muitas. Mas a gente precisa se agarrar aos nossos fios de esperança que a gente tem no mundo. E a Igreja Bethesda é um deles, não só a Igreja Bethesda, mas outras igrejas que estão com essa mesma proposta. Porque eu, nesses últimos anos, tive a sorte de encontrar muitas pessoas que foram transformadoras, e as melhores pessoas que mais me apoiaram nesse processo nos últimos anos são pessoas que eu conheci no ambiente religioso, que é uma coisa que seria impensável anos atrás. Então, que a gente pense, principalmente as pessoas que não são trans, as pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, o quanto a tua presença, a tua atitude pode transformar. O teu abraço, o teu carinho pode transformar. A igreja, eu abri a nossa conversa falando que a Igreja Bethesda tem uma demanda por informação, e essa demanda por informação está acontecendo porque mais pessoas LGBTs e mais pessoas trans estão vindo para cá, estão sendo bem acolhidas, e outras estão vindo. E outras estão vindo porque sabem que é um lugar seguro. Vamos construir lugares seguros. É o jeito que a gente tem para enfrentar, porque vai ser difícil. Não tem como dizer que não. Mas eu quero que daqui a 10 anos, eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, um fórum de diversidade que traga experiência de pessoas LGBTs em contextos cristãos. Eu quero que a gente comece a contar histórias boas. E todos nós, LGBTs ou não, somos parte crucial para que isso aconteça. Seja um aliado, e ser um aliado não é só você respeitar, seja ativo, participa, fala, esteja ao lado, intervém quando alguma coisa de errado acontece. Isso cria ambientes seguros. Então, pessoas como o Dr. Mundim, a gente às vezes você fica pensando assim, nossa, mas vai fazer uma mesa e vai trazer um homem cis, branco, hétero? Vai!
Vai, doutor. Vai, porque o doutor Mundim contou uma história que ele já contou para mim, ele não chegou a falar na fala dele, quero até que o senhor fale um pouco mais sobre isso, sobre como o senhor chegou num hospital e ouviu que aquelas pessoas trans, travestis que estavam ali, estavam dadas para morrer. E se já temos escassez de médicos trans hoje, que dirá lá atrás. Doutor, o papel que um homem como o senhor chegar naquele hospital e falar assim, não, eu vou fazer diferente. Eu vou ser a pessoa que vai transformar. Então, doutor, até eu peço que o senhor, para a gente já emendar a próxima etapa da conversa, que o senhor fale sobre o papel das pessoas aliadas nesse processo. A minha esposa tem um livro que eu comecei a ler, mas eu tenho um hábito de ler 6, 7 livros de uma vez só. Então, vocês imaginam a confusão que fica. Né? Deve ser algum caso de psiquiátrico, mas chama Diante da Dor do Outro, Susan Sontag. A capa desse livro é muito interessante, é um desenho feito à mão, num país provavelmente árabe, ali daquela região, um sultão rico olhando um corpo enforcado diante da dor do outro. Se você comentou da dificuldade de conseguir atendimento médico, né? Se você quiser se você não estiver gostando da pessoa que está atendendo você, só você falar que é trans, ela vai dar linha em 30 segundos. Como se apendicite de pessoa cis fosse diferente de apendicite de pessoa trans. Como se amigdalite, diabetes, seja lá o que for, não tem diferença nenhuma. Mas a transfobia que nós fomos criados, a transfobia que você levou séculos para vencer, né? A dor é tão grande que a primeira pessoa transfóbica que a pessoa trans vê é quando ela se vê no espelho. Imagine a crueldade que é isso. Eu me vejo no espelho e me vejo como inimigo de mim. Não há adjetivo, não há palavrão que descreva isso. Uma pessoa disse para mim o seguinte: doutor, a pior coisa que me aconteceu na vida foi eu ser trans. A melhor coisa foi eu aceitar que eu sou. Se eu, enquanto profissional da medicina, faço distinção de identidade de gênero, eu traio o meu juramento. Eu tenho liberdade legal para atender quem eu quiser, ou não, exceto em situações de risco de vida. Mas é antiético, é imoral eu deixar de atender uma pessoa porque ela é homoafetiva, ela é intersexo, ela é trans, ela é negra, ela é africana, ela votou no Bolsonaro, ela votou no Lula, ela matou os pais e enforcou os filhos. O meu exercício profissional não tem nada a ver com isso. O meu juramento profissional é atender na melhor das minhas capacidades. Enquanto profissional da medicina, eu não trato pessoas trans, porque ser trans não é doença. Me façam um favor. Ainda que a minha classe profissional, meu conselho, digam que tem uma tal de disforia de gênero. Mas eu não trato doenças. Eu não trato pessoas trans doentes. Eu trato pessoas trans que foram adoecidas por mim, pessoa cis hétero. Porque sou eu que adoeço vocês. É o meu preconceito que adoece
as pessoas trans. Somos nós os culpados. Quando o racismo mata, a culpa é do branco ou da pessoa branca que exerce o racismo de forma criminosa. Se é que tem jeito de ser racista sem ser criminoso. Não há a possibilidade ética de não ser uma pessoa aliada a, no caso específico, nós estamos lidando, as pessoas LGBTQIAPN+. Não é possível, dentro de uma ética coerente com as escrituras de Gênesis e Apocalipse, não ser aliado. Não é possível, pelas razões que já foram apontadas de manhã. O nosso Senhor andava com prostitutas. Vai tomar banho, depois estão reclamando, sabe, pior do que prostituta, cobrador de imposto. Né? Jesus andava com esse tipo de gente. Nota de rodapé, o pastor da minha igreja é cobrador de imposto. Não há, nós não temos opção. Não há, porque há uma dor que precisa ser tratada. Essa dor, eu represento a classe que a infligiu. Como você disse, eu sou cis, branco, hétero. Classe média, toda vez que eu vejo a classificação, que a minha classificação econômica está lá no topo, eu não acredito. Eu falo assim, não é possível que eu estou lá no topo. Não é? Mas eu estou. Então, eu represento a minha classe que oprime vocês. Eu não tenho opção. Nós não temos opção a não sermos pessoas aliadas. Muito obrigada. Ian, para a gente fazer um último, antes da gente ir para as perguntas, porque temos algumas perguntas, eu queria entender, ali você falou do processo da transição, como que foi essa virada final e como que foram esses últimos anos até, enfim, você está com a vida, como você está hoje? Quando eu tive meu recomeço numa outra cidade. Então, essa outra cidade foi muito importante para mim, porque eu estava numa cidade nova, já não tinha mais nenhuma ligação com a igreja, não estava morando com os meus pais, e eu falei, agora eu vou recomeçar a minha vida. Vou voltar a estudar, porque eu tinha largado o ensino médio para ser missionário. Eu tinha largado todos os meus sonhos e aí foi quando eu comecei a me envolver com outras pessoas, ver o que era a sociedade de verdade, e me deparei num grupo de amigos que eu tinha, onde uma dessas pessoas se relacionava com um homem trans. E naquele dia, para mim, tudo parou. Eu buguei por inteiro. Foi uma coisa de negação imediata, mas ao mesmo tempo, quando você se identifica e você fala, não é possível. E aí você, não, é demônio. É coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça, já está repreendido em nome de Jesus. Não é isso. E quando eu ouvi esse termo a primeira vez, eu fui pesquisar. Só que não tinha referência naquela época. Eu pesquisava, não tinha, era conteúdos fora do Brasil. Não tinha os influencers, não tinha quem a gente conhece hoje. E tudo que eu via, eu não tinha ninguém para me abrir e falar desse termo, porque acho que iriam me chamar de louco, né? E o mínimo que eu conseguia falar com pessoas que eu me relacionavam era... Isso é só para quem tem dinheiro, isso vai te dar câncer, você vai morrer, e eu já me fechava automaticamente. Mas ali eu já sabia o que eu era. Quando eu via que aquilo começou a mexer com a minha cabeça todos os dias, era um dia pesquisando, no outro dia eu já estava me arrependendo e pedindo perdão para Deus. Outro dia eu pesquisava, no outro dia eu me arrependia, porque eu estava... sendo avisado ali, por Deus, ali, os sinais, né? Você vai poder ter uma doença, você vai ali, só para quem tem dinheiro, isso não é para você.
foi uma confusão muito grande na minha cabeça e enquanto rolava essas confusões, isso me fazia cada vez mais me entregar para o mundo sem expectativa, me entregar para bebidas, drogas, pensar que a vida já não tinha mais sentido, porque como eu vou para o inferno mesmo, eu vou tirar a minha vida. Porque eu vou para o inferno, se eu tirar minha vida, eu vou para o inferno, já para começar para isso. Como eu já sou trans, né, eu vou para o inferno, então, que sentido tem, né? Então, foi quando eu comecei a conhecer outras igrejas inclusivas. E no maior deboche, é isso que é a questão, porque eu entrava na igreja assim, não, esse povo tá... quem vem de uma igreja com conhecimentos ali, raiz, pentecostal, você olha assim, esse povo deve estar tudo falando abobrinha, esse povo não lê a Bíblia, e eu já estava com... Eles falavam e eu estava tudo desfazendo assim na minha cabeça, não, eu rebatia tudo. O que me fez aceitar esse amor de Deus, eu aceitava, sabia que Deus amava a todos, sem distinção, mas Ele me aceitar já seria outros 500. Amar, Deus ama, Deus é amor e tudo mais. E aí essa questão da transformação? E isso foi um processo, meus amigos, um processo muito grande. Tudo que me falavam eu rebatia e pesquisava. Então, eu comecei a ver quem era a referência daquelas pessoas que estavam pregando. Porque, para mim, eles são quem eles pesquisam? Eles falam isso da onde? De onde eles tiraram isso? Vozes da cabeça deles? De onde? E para mim, a mesma palavra que me condenava foi ela que me salvou. Então, a mesma palavra que apontou ali para a morte, ela me mostrou do amor, da graça de Deus. Então, foi através da palavra, não foi uma sensação, uma emoção, não foi num culto, né? Não foi... Foi estudando, foi indo de referências em referências, e foi isso que me convenceu do amor e da aceitação de Cristo. Amém, amém. E é transformador, né? A partir dali é aquilo, se Ele está com nós, quem será contra nós? Amém. Gente, a gente tem muita pergunta. Eu vou começar com as que são mais objetivas e de informação, e as outras a gente precisa desenvolver um pouco mais. Tem uma pergunta aqui sobre o que é uma pessoa intersexo. A gente teve mudança em alguns termos que eram pejorativos. A pessoa intersexo é o antigo hermafrodita. É uma expressão que a gente não usa mais, mas a grosso modo é isso que significa. A pessoa intersexo é a pessoa que biologicamente ela possui caracteres dos dois sexos. Existem pessoas... Quem assistiu o filme Conclave talvez já resolve uma boa parte da dúvida, porque já tirou um pouco... Contei o spoiler do filme, gente, uma loucura. Mas tudo bem, gente, agora já foi, agora já falei. Então, porque são, por exemplo, acontece, no caso do filme, agora já contei, agora já era, do cara que, enfim, tem uma anatomia masculina, mas nasceu com útero. Ele é uma pessoa intersexo. Então, pessoas intersexo possuem caracteres dos dois gêneros. Tem uma pergunta sobre se acha que atletas trans trazem injustiça ao mundo do esporte. Isso é uma questão difícil, é uma questão muito, muito cheia de nuances, mas eu já vou passar para o Dr. Mundim, mas só para fazer uma introdução, a pergunta muito séria é depende da modalidade, depende dos critérios, depende de uma série de coisas. Não é uma resposta simples. E uma coisa do nosso tempo é o seguinte, a gente quer respostas simples para as coisas. E a verdade é que se a gente quer participar de um debate sério, a gente precisa estudar, se informar e ir a fundo nas coisas. Há modalidades e modalidades, há questões e questões. Tem algumas pessoas que falam muito bem sobre isso nas redes sociais. Tem um conhecido, Leonardo Peçanha, que tem um Instagram sobre isso. Tudo vai depender de uma série de questões. Em grande parte dos casos, aí eu passo a bola para o Dr. Mundim, a hormonização já faz com que caracteres mudem de forma significativa a ponto de atenuar essas diferenças. E aí vai depender dos critérios de cada modalidade, né?
Você já colocou que a coisa é complicada, né? E ela é realmente, quando a gente pensa em igualdade de competições. Mas é uma coisa divertida. Por exemplo, a Associação Mundial de Xadrez, eu não sei se esse é o termo, proíbe que mulheres compitam com homens. Essa cara mesmo. Desculpa, que diabo tem uma coisa a ver com outra em xadrez, em dama, em buraco? Qual é a lógica? Teve uma pessoa que teve o título de campeã cassado porque fez transição de gênero. No xadrez. Se fosse uma competição de queda de braço, tudo bem, a gente pode discutir. No xadrez? Me dá um tempo. Quando uma pessoa transmasculina começa a fazer uso de testosterona, há um ganho de força muscular, fato. Mais ou menos 30%, de graça, sem fazer força. É o sonho de todo mundo cis na academia. Aí eles se entopem com doses de 5 vezes, 6 vezes a dose que você usa, na expectativa de virarem Arnold Schwarzenegger. Isso aí é a bomba, gente. Hã? Isso aí é a bomba. Isso aí é a bomba que muita gente toma. Né? Mas é um ganho que estaciona. Se o Ian quiser virar Arnold Schwarzenegger, vá para a academia e malhe 8 horas por dia, 7 dias por semana, porque do contrário não vai. Então eu não consigo entender do ponto de vista de lógica, se eu tenho pessoas transmasculinas competindo em esporte masculino, qual é o problema? O problema vai ser se perder. Se perder, a culpa vai ser da pessoa trans. Mas se ganhar, vai ser da pessoa trans. Porque ela não devia estar competindo no esporte masculino, porque antes ela era feminina, tinha menos força, agora ela tem... Como é que é o raciocínio? Se eu estou disputando um esporte em equipe, dizer que o jogador A foi quem levou a seleção a ganhar a Copa, eu não tenho paciência com esse tipo de argumentação, não faz sentido. É um trabalho em equipe ou não é? A pessoa transfeminina, a partir do momento que começa a usar o hormônio, ela vai perder força muscular e vai perder músculo. Fato. Me contem qual é a vantagem que uma pessoa transfeminina vai ter no esporte. Eu teria que provar, teria que ser provado, isso até agora não foi, até onde eu saiba, que pessoas transfemininas têm superioridade em vários quesitos e vários esportes. Isso não foi. Aí, eles querem que a pessoa transfeminina tenha nível de testosterona abaixo do valor mínimo de uma pessoa cisfeminina. Qual a lógica para isso? Eu acompanho uma atleta transfeminina de arco e flecha, eles falam tiro. Ela é perseguida pela Associação de Arco e Flecha do Brasil. Ela tem que apresentar a cada 20 dias uma dosagem de testosterona e mesmo assim não consegue competir porque eles dão um jeito de bloquear. Ela já foi à justiça 300 vezes. Ela está a ponto de desistir da transição. Não porque ela deixou de ser trans, mas porque a transfobia da associação atlética dela, que ela adora, não permite que ela jogue arco e flecha. Outra pergunta aqui. Na comunidade LGBT+, ainda existe muita falta de informação sobre vidas trans. Seja onde for, o que não perguntar a uma pessoa trans. Tem algumas coisas-chave para a gente gravar. Você não pergunta, primeiro, o que a pessoa tem no meio das pernas, não te interessa. Em primeiro lugar. O que a pessoa tem no meio das pernas, não te interessa.
Ponto, não te interessa, ela quiser, ela te fala. Nome antigo também. Nome antigo, gente, não, para quê? Ai, qual que é o seu... Gente, assim, a vontade de morrer, qual que é o seu nome de verdade? Não, pelo amor de Deus do céu. Sério, gente, por que vocês acham que vocês vão perguntar isso? Parece, assim, a gente tem que falar, mas é uma coisa que beira a falta de noção, né? Primeiro lugar, que assim, acho que é importante só fazer uma observação importante. Muita gente não sabe a diferença de nome social e nome retificado. É uma dúvida comum. Nome social é um nome que a pessoa insere. Ela fica com um nome para representação social e continua com o nome de registro anterior. A retificação é quando você vai na certidão de nascimento e você altera a certidão de nascimento. A partir desse momento, você tem o nome retificado. É muito comum, viralizou um vídeo essa semana com um médico. Doutor, olha, a tua classe está difícil. Que a menina chegou... Não, está difícil. Que a menina chegou para o médico e falou assim, meu nome é fulana. Mas qual que é o seu nome de verdade? Ela é fulana. Mas eu retifiquei, mas qual que é o nome que está no documento? O nome... Pelo amor de Deus, gente. Sério, busca um mínimo de informação, é importante. Mas, em respondendo a pergunta agora com um pouquinho mais de educação... Seja onde for, o que não perguntar uma pessoa trans. Essencialmente, genitália você não pergunta. Nome passado, nome morto, enfim, você não pergunta. Pronome, a melhor coisa para você pegar um pronome de uma pessoa... Gente, a nossa língua portuguesa, ela é muito flexionada. Ela é muito flexionada. Então, você tem flexões no masculino e no feminino o tempo inteiro. Se você ficar 2 minutos falando com a pessoa, ela vai falar alguma palavra flexionada e você vai entender qual que é o pronome dela. Se, por um acaso, vocês estiverem numa conversa muito diferente que ela não falou, aí você pergunta com educação e com discrição. Perfeito, gente. Pelo nome da pessoa. Exatamente. Gustavo, vou chamar... Então. Gustavo, mas é ela? Pô, gente, vamos Agora, lá, a gente né? tem que lembrar da pessoa não binária, gênero fluido, que aí é de bom tom perguntar qual que é o seu pronome. Exato. Não é porque, de repente, eu se. Eu conheço dos 2 gêneros. Tem um detalhe também que talvez, assim, é de bom, como posso dizer, é uma boa intenção. Eu entendo que pode ter uma boa intenção nisso, mas chegando uma pessoa trans e a pessoa se identificar como trans e tudo bem, e você virar, nossa, nem parece. E você acha que a pessoa vai ficar feliz com esse nem parece, né? Porque você está elogiando, porque realmente a pessoa está ali de acordo com o gênero dela, mas a ideia não é a pessoa parecer que ela não é com o gênero que ela não se identifica, sabe? Ela está fazendo a transição realmente para isso. Então, não é um elogio, tá, gente? Eu entendo a intenção por trás disso, mas já para deixar aqui também, para vocês ficarem cientes. Então, não fala, não parece. A pessoa parece, é o que ela se identifica, então, ela parece realmente o que ela é. Pronto. Gente, tem muita pergunta, mas... vamos lá, vamos correr. As travestis diferem das transgêneros em quê? Primeiro, a pessoa fez uma pergunta corretíssima. As travestis, pelo amor de Jesus Cristo. As travestis nunca no masculino. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a grande diferença é uma diferença sociopolítica. Travesti é um termo muito comum da América Latina, principalmente, e que é um termo muito mais associado a um viés político desse locus no mundo. A rigor, diferença nenhuma ou quase nenhuma, né? As travestis, elas têm uma questão... Algumas travestis não se identificam dentro da mulheridade, enfim, mas o ponto principal é que você tem uma diferença política, né, de colocação no mundo, e, segundo lugar, a igualdade, que são identidades femininas. E, sendo identidade feminina, é a travesti. Lembrando que a palavra transvestigênero ou transgênero significa qualquer identidade de gênero, não importa qual, onde a genitália não condiz com o gênero atribuído. Houve esse momento, é uma pessoa trans. Ponto. Ficar discutindo nomenclatura, se a pessoa se define como A, B, C, D,
é uma questão de foro íntimo. Não compete a ninguém palpitar. Outra pergunta que não deve ser feita a uma travesti: você é uma mulher de verdade? Vocês querem ou serem mortos ou que a pessoa morra, porque é uma pergunta que não tem cabimento, né? E é como você falou, sugerir a uma travesti que ela seja do gênero masculino é um insulto que vocês não têm noção de quão insultuoso é, né? Então, são coisas para serem terem cuidado. As pessoas transgênero têm necessariamente disforia genital? Não. Ponto. Há pessoas... Acho que não tem muito mais o que dizer. Tem pessoas trans que se sentem confortáveis com a genitália de nascimento, tem pessoas trans que não se sentem. Para as pessoas que se sentem, existem alguns procedimentos. Para as que não se sentem desconfortáveis, para as que se sentem bem, vida que segue. E a pessoa não deixa de ser trans, não é menos trans, né, porque ela não fez nenhum procedimento. Tem gente que não quer nem se harmonizar, gente. A pessoa faz os procedimentos. Pastor, que o horário está me martelando aqui. Eu tenho o perdão oficial da igreja. Vamos lá. Vou dar um comeback. As pessoas transgênero têm necessariamente disforia genital? Disforia, como o doutor falou, é um termo médico que representa o desconforto da pessoa com as características primárias do gênero de nascimento, do sexo atribuído do sexo de nascimento. Disforia genital seria a pessoa ter um desconforto com a genitália do sexo de nascimento. E aí, se a pessoa tem esse desconforto, existem alguns procedimentos, e é importante dizer que todos os procedimentos, por uma exigência médica, uma exigência correta, necessitam de vários pareceres médicos, psicológicos, tal, para que a pessoa faça um procedimento desse tipo que faz essa alteração. Então, a resposta muito simples é: todas as pessoas trans têm disforia genital? Não. Acrescentando um detalhe extremamente importante, porque dizem por aí que crianças são submetidas à cirurgia. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mau caráter de quem faz essa afirmativa. Prove com o nome da equipe que fez o procedimento, processe e bote na cadeia. Se não fizer isso, é mau caratismo, falta de caráter, para não dizer outras coisas. Isso é transfobia levada a um grau de ilegitimidade que não tem justificativa. Qual é o efeito da hormonização em adolescentes trans? Essa é uma questão que está sendo muito debatida atualmente, inclusive o Conselho Federal de Medicina está discutindo essa questão com um viés, mesmo o Conselho Federal de Medicina que quis... eu vou deixar, pastor, rapidinho. Mesmo o Conselho Federal de Medicina que fez as pessoas tomarem cloroquina na pandemia, enfim. Então, agora temos essa questão. Doutor, por favor. Eu estou doando meu conselho, se alguém quiser, pode levar, tá? Se há uma coisa que o Conselho Federal de Medicina não fez, foi discutir. Ele não discutiu. A resolução publicada agora em março é mal feita, transfóbica, ela tem pegadinha, tá? Ela tem pegadinha porque o adolescente que começou processos, ele pode continuar, mas a resolução sugere que faz mal. Então, a pessoa que já começou a ser feito mal pode continuar, não deve interromper. Porque, é claro, se corta, vai dar processo legal numa boa. Então, ela não é uma resolução inocente, é uma resolução mal feita e não foi discutida. Alega-se, e o meu conselho já disse que vai processar quem a infringir. O presidente do Conselho Federal falou isso. A resolução usa pesquisas datadas, vencidas, mal feitas, com defeitos muito importantes, para justificar uma regressão. Então, hoje, eu não posso mais hormonizar
a partir dos 16 anos, só a partir dos 18, e você vai ficar me visitando durante 1 ano, antes de eu poder começar a harmonizar você. Nós vamos conversar sobre o tempo, sobre o glorioso Atlético Mineiro, sobre várias coisas, até a gente começar a harmonizar, porque a resolução exige que faça isso. Sobre qual justificativa, eu não sei, deve ser convencer você a não fazer. É a única possibilidade da gente ficar gastando 1 ano da sua vida, antes da gente começar a discutir, a harmonizar. O que era feito em centros de pesquisa em tese? Impede a puberdade da criança. É a coisa mais lógica que existe. Voz, depois que muda na adolescência, ela não volta. Hormônio feminino não modifica voz. Eu brinquei com o seu sutiã, mas e o pavor da menstruação? O que é aquilo? O que é isso? Tá? É do mesmo jeito, né? Uma pessoa transfeminina começa a ter ereções à noite, que desespero. E não duvidem, quando uma pessoa transfeminina falar que vai cortar, você pode ficar esperto, porque o risco existe, ela não está brincando. Impedir a adolescência, a manifestação dos caracteres sexuais secundários é uma coisa lógica, sensata, e ninguém provou que faça mal. Não há estudos apontando para isso. Qual é o estudo que deveria apontar para isso? Você pega um grupo de adolescentes, suprime a puberdade, com outro grupo de adolescentes iguaizinhos àquele, não suprime a puberdade e vê o que acontece daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Esse é o estudo que deveria ser feito. Esse estudo não foi feito ainda. Portanto, não pode ser dito que faz mal. Eu posso dizer, talvez possa fazer. Mas o que eu faço diante daquele problema, o que eu faço diante da dor da outra pessoa? Eu vou deixar aquele adolescente menstruar? Homens não menstruam. Até prova em contrário. E é essa dor que o meu conselho disse que não tem importância. E não discutiu. A resolução que estava anterior foi feita com a militância. A militância trans participou. E saiu com erros graves. O meu conselho definiu o que é travesti, por exemplo. A definição, a gente tem vontade de dar um tiro no ouvido. Vai, claro que vai. Claro que vai. Pessoas transfemininas vão na farmácia e compram anticoncepcional sem receita. O problema não é comprar anticoncepcional sem receita. Tem ginecologista aí não, né? Porque a ginecologia defende que anticoncepcional deve ser vendido com receita. Eu acho que é razoável. Mas você vai na farmácia e compra. O problema é tomar na dose errada. Mas aí você vai procurar médico e não vai te orientar como tomar, você vai ouvir quem está na internet. Você tem orientações sábias. Tem gente que eu já atendi, quem te ensinou? Não ouvi com não sei quem. Perfeito, eu não teria feito melhor. É a minha receita, está bonitinho. Ou você vai na academia, pega a testosterona made in Paraguai, ou made in sei lá aonde, e aplica daquele jeito. É isso que está sendo feito. Além de reforçar a transfobia que nós, profissionais da medicina, temos. Porque nós somos transfóbicos. Então, a resolução não foi discutida, e ela foi feita para infernizar a vida de vocês. Com certeza. Não tem outra explicação. Ao dia que o Conselho Federal me ouvir falando isso, eu estou lascado. A gente tem 2 perguntas ainda que são um pouco mais longas. A gente estourou mega o tempo. Eu vou passar muito brevemente só para a gente concluir. O Nick está aqui, ele escreveu: eu sou o Nick, um garoto trans e gay de 15 anos. Adoraria saber como é a fase de ser adulto sendo trans, principalmente o Ian. Acho que tanto eu quanto o Ian, a gente está disponível para conversar mais e para ter um longo papo com você, para saber. Mas eu
pego desse momento de dificuldade para te dizer que é complexo, é muito tenso. São momentos em que você fica... Eu tenho momentos de ficar muito apreensiva, mas tem um mas. E assim, não só pela minha fé em Jesus, que me consola e me acolhe todos os dias, mas também por ter muita firmeza e muita paz de espírito de saber o poder de ser quem se é. O poder de ser quem se é faz com que essas dificuldades sejam pequenas e com que a alegria de viver seja cada vez mais presente. Então é difícil, mas é bom. Olha, é difícil, mas eu acho que assim, tudo depende de um contexto de como a pessoa tá vivendo, tá passando, como ela é acolhida na família, no como que é a rede de apoio dessa pessoa, porque hoje em dia não tá mais fácil, mas tá melhor do que antigamente. Tá, tem muitos grupos, tem muita. É um grupo que a gente se ajuda muito, né? Então, assim, é procurar pessoas que possam te ajudar, outras pessoas trans, sabe? É um caminho que talvez ele pode ser muitas vezes solitário, mas quando a gente tem pessoas ao nosso redor que nós somos amados por essas pessoas, faz a caminhada ser mais leve, com toda certeza. E uma última pergunta. A gente falou um pouco sobre isso ao longo do processo, mas como você se identificou como uma pessoa trans e o processo para transicionar? Acho que seria uma resposta mais longa. A gente falou um pouco sobre esse assunto. É uma questão. Você, às vezes, passa por sentir atração, né, por um gênero. Você começa a se perguntar se seria o caso de ser só uma pessoa homoafetiva ou não. É um longo processo. O que eu posso dizer é que, se uma pessoa chegou ao ponto de transicionar, acredite que se trata de uma coisa muito profunda e muito verdadeira, porque, gente, vamos ser lógicos, qual que seria a vantagem da pessoa transicionar se não fosse? Que privilégio, que grande vantagem social a pessoa estaria ganhando. Fala assim, não, hoje eu acordei meio sem nada para fazer, eu vou dar uma transicionada ali, básica. Vou ser expulso de casa, Para ver vou perder o emprego se a gente se aqui, diverte um pouco. Por que não, né? Então, é um processo longo, geralmente passa por questões sociais e a forma como os gêneros são entendidos socialmente, mas que ao longo do tempo você acaba entendendo muito quem você é pela diferença. Antes de você entender quem você é, você entende o que você não é. E daí, depois do que você não é, você acaba construindo a pessoa que você é. E, enfim, como já falamos, isso é muito poderoso. Como você se olha no espelho, né? O que você enxerga, sabe? E isso vai para além da sua atração sexual, porque você pode falar, não, eu me vejo como homem, mas eu gosto de, sei lá, de homens, de mulheres, independente. É a forma que você se olha no espelho e você se perguntar, eu me vejo dessa forma, eu me veria às vezes com barba, ou, né, no meu caso aqui, você mudaria, sabe? E é isso. Perfeito. Vamos encaminhando. Gente, eu queria primeiro agradecer. Muito obrigada, doutor Mundinho. Obrigada pela tua presença, por ter vindo de Belo Horizonte para ajudar a gente a elucidar todas essas questões. Muito obrigada pelo teu trabalho, pela tua presença. Eu sei que a gente fala que o senhor falou ser aliado a um imperativo ético, mas num mundo em que tantas pessoas não fazem o imperativo ético delas, eu me sinto ainda mais compelida a te agradecer por isso. Muito obrigada. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, não tem preço. E se há uma coisa que na minha vida profissional, pessoal e na minha caminhada de fé fez uma diferença que um dia talvez eu possa compartilhar com vocês, é ter o privilégio de acompanhar vocês. Desculpa. Vocês não têm ideia da riqueza humana.
que é o privilégio de assessorar as pessoas trans na caminhada. Isso é um privilégio em que eu aprendo todo dia. Dificilmente uma pessoa trans me cansa. Enquanto tem umas pessoas cis que eu fico assim, nossa, vai procurar meu colega. Mas dificilmente uma pessoa trans me cansa. Porque vocês fazem uma diferença na minha construção enquanto ser humano, enquanto pessoa cristã, bem diferente. Tá? Isso aí eu que agradeço a oportunidade de poder tentar ajudar vocês. Muito obrigado, doutor. E eu agradeço ao Ian, que se abriu, reservou um sábado da agenda dele para estar aqui com a gente. Ian, muito obrigada por ter comparecido e por ter, com tanta generosidade, compartilhado a tua história com a gente. É uma honra estar aqui. Jamais esperava encontrar meu médico. É uma honra estar aqui compartilhando. Se alguém quiser conversar mais, tirar dúvidas, estou aí, disponível, tá bom? Muito obrigado pelo convite, pastores, Lívia.